Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu tô aqui hoje de novo para falar sobre poesia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tema específico do projeto Escrevendo para o Futuro, que é o lugar onde eu vivo. Estamos chegando no final das oficinas e por isso nós precisamos nos preparar e voltar lá nos nossos rascunhos para escrever a versão final do nosso poema. Para auxiliar um pouquinho mais a entender o tema, o lugar onde eu vivo, eu trouxe alguns poemas de vários autores pra gente analisar um pouquinho como cada um encara e como cada um descreveu o lugar onde vive. Então o primeiro poema que eu vou ler pra vocês é O Milagre do Corcovado, de Ângela Leite de Souza. Diz assim: todas as noites, de céu nublado, no Corcovado, faz o seu milagre o Redentor. Fica pousado no algodão doce, iluminado como se fosse de isopor. Mas todos sabem que bem de perto esse Jesus é um gigante, de mais de 1.100 toneladas. Suba de trem, vá pela estrada, quem chega lá ao pé do Cristo vira mosquito. E olhando em volta para a cidade, de ponta a ponta maravilhosa, a gente sente um arrepio. O milagre é o próprio rio. Então, no poema da Ângela Leite, a gente percebe que o lugar onde ela vive é o Rio de Janeiro, né? E a gente percebe isso porque, além dela falar o próprio nome, né, Rio, ela ainda usa o cartão postal da cidade, que é o Cristo Redentor. Então perceba como ela pegou um pedacinho da cidade em específico e falou sobre ele. O próximo poema que eu trouxe para vocês chama-se Cidadezinha, de Mário Quintana. Diz assim: cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismado como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina, ah, quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida pode morar, cidadezinha tão pequenina que toda cabe num só olhar. Então aqui a gente já vê que o Mário Quintana tá falando de um lugar onde ele não vive, né? Ele até fala ali, quem dera eu tivesse nascido lá. E a cidade que ele descreve é uma cidade pequena. Ele fala da igreja, da praça, dos animais ali próximos, né, da sociedade. Então, quando a gente lê esse poema, a gente tem uma visão do que ele quis mostrar, de como é a cidade que ele quis mostrar. O próximo poema é Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond. Diz assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas se olham. Eita vida besta, meu Deus! Aqui a gente também percebe que ele tá falando de uma cidade pequena, né? Que das coisas que andam devagar, das pessoas que levam uma vida mais tranquila, né? E no finalzinho ele fala, eita vida besta! Como quem diz, nossa, que vida boa e gostosa, né? Que vida simples, sem complicações, né? O próximo poema que eu trouxe pra vocês é um poema muito importante, porque ele foi feito por uma aluna que participou e foi ganhadora do projeto Escrevendo para o Futuro na edição 6 de 2019. O nome dela é Vitória Eduarda. Eu vou ler um pedacinho do poema dela, até porque o poema é bem grande, mas se vocês quiserem acompanhar o poema inteiro, lá no site da Olimpíada tem o poema vencedor, que foi o poema dela. Então diz assim, veja só: O ônibus Feitoria Coab, de Vitória Eduarda. De 15 em 15 minutos um ônibus passa aqui na frente, o Feitoria Coab, levando e trazendo gente. Ronca ronca o motor, brinquedo de carrossel, segue a rota da vida para poder chegar no céu. Na última rua ele entra, à direita prédios cinzentos, é a primeira parada dos blocos de apartamentos. Não posso me atrasar, entre os blocos vou voando, lá vem outro carrossel, meu Feitoria chegando. Ronca, ronca o motor, brinquedo de carrossel, segue a rota da vida. Embora a gente não tenha muitas informações, né, sobre a autora,
De ler esse pedacinho do poema dela, a gente percebe que ela resolveu falar de um aspecto da vida dela, do lugar onde ela vive, que é o ônibus que ela pega provavelmente todos os dias para ir para a escola ou para ir para outros lugares. E nesse poema, a gente percebe um pouco do sentimento dela também, né? Quando ela fala, lá vem o meu feitoria, mostra que ela tem carinho, afeto pelo lugar onde ela vive. E para terminar, eu trouxe uma música que é do Skank, que se chama Nômade. Lembrando que a palavra nômade significa uma pessoa que não vive sempre no mesmo lugar. E vocês vão perceber que provavelmente essa música tem esse nome por conta da vida dos cantores, que é fazer show aqui, fazer show lá, né? Então nem sempre vive no lugar aonde ele considera o seu lugar. A minha casa está onde está meu coração. Ele muda, minha casa não. No campo, em Minas, terras gerais ou qualquer lugar. Onde estou, a minha casa está. Meu endereço é o sítio estrelado de norte a sul. Ele muda a cada estação. Na boca do sertão, na varanda do seu olhar. Onde estou, a minha casa está. A minha carne é feita de tudo que vai e vem. Tempo, nuvem, aflição também. Encontro e perda ao mesmo tempo. Eu não vou parar. Onde estou, a minha casa está. Por que que eu sou apenas movimento? Sou do mundo, sou do vento, nômade. Os integrantes dessa banda são de Minas Gerais. E dá pra perceber isso nos versos do poema, né? E uma coisa interessante é que ele fala que, embora ele viva em todos os lugares, a casa dele é onde ele está. Então ele leva consigo as lembranças e a casa dele. E outra coisa interessante de todos esses poemas é que, embora sejam estilos diferentes, pessoas diferentes, até de idades diferentes, o sentimento que cada um tem pelo lugar onde eles escreveram é nítido, né? Quando a gente lê os versos, a gente consegue sentir um pouquinho do que o autor quis. E é isso que a gente precisa pensar quando nós estivermos escrevendo o nosso poema. Então, algumas coisas para vocês levarem em consideração. Como é o lugar onde eu vivo, né? Quais são as características físicas desse lugar? Qual é o sentimento que eu tenho por esse lugar, né? Como é a sociedade desse lugar onde eu vivo? O que será que esse lugar significa para mim? Qual que é a importância desse lugar para mim? Eu vivi a vida inteira aqui? Eu vim de outra cidade? Eu quero passar a vida inteira aqui? E o que me agrada, o que me desagrada desse lugar? Será que eu quero falar de coisas boas do meu lugar? Ou eu quero falar de coisas que ainda precisam ser aprimoradas e melhoradas no lugar onde eu vivo? Lembrando que eu posso falar do lugar onde eu vivo sendo a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, né? Até o meu país. Eu posso pegar um ponto turístico, um ponto que eu goste, um ponto positivo, um ponto negativo, como a gente já falou, né? Então é importante estruturar esses pontos antes de começar a escrever. E depois que você tiver tudo isso já determinado, agora vamos para a estrutura do poema. Eu vou fazer um poema com rimas, quantas estrofes vai ter? Eu quero fazer 3 versos, 4 versos, 3 versos, ou eu vou fazer um poema livre, sem especificação de versos por estrofe. Então é importante que você pense nisso antes de começar a escrever. E depois que você escrever o seu poema, leia, releia, de preferência em voz alta, para você ver como está a sonoridade do teu poema, se ele está realmente passando o sentimento que você desejou. E lembrando da letra que a gente acabou de ler, né? A minha casa está onde o meu coração está. Então use essa emoção e esse sentimento para escrever o seu poema, porque com certeza ele vai ficar muito mais bonito e muito mais significativo para você e para as pessoas que vão lê-lo. E depois de tudo isso, que o poema estiver pronto, preparado, manda ele para mim, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou então pelos grupos, né? Quem é meu aluno mesmo, pode mandar lá no grupo do WhatsApp. E eu vou ler com muito carinho e vou selecionar alguns para ler no nosso próximo vídeo. Então, quem sabe não será o seu poema que eu lerei aqui no nosso próximo encontro. E para encerrar o nosso vídeo, eu tenho 2 recados bem importantes. O primeiro é que aqui no link, na descrição, eu vou deixar um vídeo que fala um pouquinho, é uma animação com poemas do Manuel de Barros, bem interessante para vocês entrarem no clima aí do poema de novo, tá? E um aviso que é sobre as férias. Então, estou entrando em férias de julho. Vou dar uma pausa no canal para descansar, para retomar as energias. E no final de julho a gente retorna com os vídeos toda semana. Combinado? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até a próxima!